Então, vamos iniciar, tá certo? Eu não consigo ver quem está entrando aí, vocês dão uma olhadinha para as pessoas que estão entrando. Já vi que já chegaram algumas pessoas aí. Queria dar as boas-vindas, tá, pessoal? Então, boa tarde a todos, todos e todes. Quero dar as boas-vindas a todos que estão participando desse evento. Eu me chamo Rafael, tá? Eu sou enfermeiro aqui da Paz Salvador. E hoje estou aqui com toda a equipe do Teste do Pezinho, envolvida nessa atividade agora à tarde, tá? Começamos aí com um pouquinho de atraso, mas em respeito às pessoas que já estão presentes aqui, eu já vi, temos Noêmia, da Associação de Ilhéus, temos também Gleice, da Associação de Chique Chique, Geovânia, de Luiz Eduardo Magalhães, Luziane de Feira de Santana, e outras que eu não consigo visualizar no momento, tá? Mas todos que estiverem chegando, sejam bem-vindas e bem-vindos. As pessoas que tiverem quiserem fazer algum tipo de pergunta, tá? Podem colocar no chat, que nossa equipe vai estar lendo e passando essa informação no final para a gente discutir aqui, tá bom? Eu estou também com a nossa equipe aqui, com Fernanda, com Elisane, tá joia? Então, fiquem à vontade para interagirem no nosso chat. Então, hoje, a proposta dessa apresentação é justamente mostrar para vocês, tá? Todo o trabalho que a PAI, todo o trabalho do Teste do Pezinho, tá? E é específico para as associações de pessoas com doença falciforme do nosso estado, tá bom? Essa é a proposta da nossa atividade, mostrar um pouco para vocês. Algumas famílias já conhecem, inclusive, que algumas famílias que fazem parte de algumas associações aí do estado, que nós já conhecemos, tá? Então, hoje, o objetivo dessa atividade, além de apresentar, né, de fazer essa apresentação para as associações, é justamente vocês conhecerem melhor, um pouco melhor o nosso trabalho e também reforçar o mês de junho. Nós temos duas datas importantes agora para o mês de junho. O dia 6 de junho, que é o dia do Teste do Pezinho, tá, de mobilização, dia nacional, e também o dia 19 de junho, que é o Dia Mundial de Conscientização sobre a doença falciforme, uma data importante para todo o público, tá? Então, é isso. Então, vamos iniciar a nossa proposta, a nossa atividade, tá? E antes de começar, nós teremos a fala de doutora Helena Pimentel, que é nossa belíssima geneticista aqui, gerente de saúde, e ela vai fazer uma fala no início agora, tá? Então, doutora, seja bem-vinda também, e fique à vontade. Bom, gente, boa tarde a todos, todes, né? Como disse Rafael, eu sou Helena Pimentel, para quem não me conhece, sou médica geneticista e trabalhamos aqui com a triagem para doença falciforme já há 22 anos. No ano 2000, no meados de ano 2000, nós começamos a fazer a triagem. Eu quero agradecer, na verdade, essa iniciativa de Rafael, né, já que ele está tendo muito contato com as associações, para que a gente estreite essas relações e melhorem cada vez mais a atenção às pessoas com doença falciforme. Então, nós fazemos, né, a triagem desde 2020, ou de 2000, na verdade, então tem 22 anos, completando 23 agora no meio do ano. Dia 6 de junho é o Dia Nacional da Triagem Neonatal, em homenagem à portaria que incluiu a doença falciforme e outras hemoglobinopatias no Programa Nacional de Triagem Neonatal. É um marco, porque a partir daí a gente começou a conhecer mais realmente sobre a doença falciforme na Bahia. Eu, por exemplo, trabalhei com doença falciforme quando era estudante. Então, já como geneticista, né? Já na intenção de fazer genética, eu tive um trabalho de iniciação científica com doença falciforme. E quando a gente começou a fazer a triagem, foi que a gente percebeu como os médicos, como os profissionais de saúde conhecem pouco a doença falciforme, que é uma doença muito prevalente e importante na nossa capital e no nosso estado. Então, vocês estão aqui, alguns de alguns serviços, talvez de serviço também, de associação,
e gostaria que tivessem já aqui acessado 100, 200 pessoas, mas esse material, o Rafael já me falou que vai ficar gravado para que quem puder acessar, entender como funciona a triagem para a doença falciforme e como funciona, depois da triagem, todo o nosso processo de atendimento. A depender do número de pessoas, viu, Rafa, eu sugiro que, no final, quando as pessoas quiserem fazer perguntas, faz pelo chat, ou, a depender, levanta a mãozinha e a gente pode abrir se as perguntas forem mais complexas, né? Precisar, às vezes a pessoa precisa falar e não dá para escrever, ok? Claro que isso vai depender da dinâmica desse encontro nosso. Então, você está autorizado, Rafa, qualquer coisa já sabe que eu sou Maria intrometida, então, a depender das coisas, eu digo, não, Rafa, eu quero falar uma coisa aqui nesse momento, tá? E quero agradecer também a presença da equipe, tem várias pessoas da equipe, várias pessoas da APAE que estão aqui nos assistindo, e isso é muito bom. Eu acho que essa iniciativa é maravilhosa e podemos repeti-la outras vezes, ok? Ok, doutora, obrigado. Estamos aqui, tá? Vamos fazer essa parceria aí. Quero agradecer também, mais uma vez, reforçar toda a equipe aqui da Triagem Neonatal, as minhas amadas colegas Alene, Lorena, que toparam também fazer parte da apresentação. Mais uma vez, Fernanda, Zane, doutora Helena, Inês, que eu já vi que está presente também, Adriele e outras pessoas agora que me fogem da mente, né? Mas agradecer a toda a equipe na construção desse trabalho coletivo, agradecer também aos colegas da comunicação, Gabriel, a Tiago, tá bom? Então, vamos lá. Então, a apresentação do serviço de referência em triagem neonatal da APAE Salvador para as associações de pessoas com doença falciforme na Bahia. Então, vamos falar um pouco sobre a APAE, tá? O que é a APAE? Então, a APAE é uma associação de pais e amigos dos excepcionais em Salvador. É uma organização social filantrópica, sem fins lucrativos, que tem a finalidade de prestar assistência integral às pessoas com deficiência intelectual. Para manter a sua atividade fim, a instituição oferece diversos serviços à comunidade que propiciam a sua viabilidade econômica. Os recursos arrecadados com serviços são revertidos para atendimento à pessoa deficiente e carente. Então, aqui nós temos a nossa visão, a nossa missão, a visão e os valores, que são os 3 pilares da instituição. Como missão, nós temos prevenir, cuidar, promover a inclusão e defesa dos direitos das pessoas com deficiência intelectual, do nascer ao envelhecer. A nossa visão, ser referência em assistência social, educação e saúde para pessoas com deficiência intelectual na Bahia. E, por último, os valores, respeito à diversidade, parceria com confiança, coerência entre o que diz e o que faz, excelência no que faz, inovar para crescer, senso de equipe e comprometimento. Na estrutura da PAI, nós temos o Centro Educacional, o Centro de Formação e Acompanhamento Profissional, o nosso Cefap, o Centro Médico, o Laboratório de Análises Clínicas, o Serviço de Referência em Triagem Neonatal, que é o nosso SRTN, o CEDIP, né, o Centro de Diagnóstico e Pesquisa, a Central de Doações, além de programas especiais como Grupo de Pais e Apoios e Programa do Voluntariado. Aqui, pessoal, são alguns dados que nós trazemos, tá? É claro que esses dados já existe uma atualização, né? Nós vamos publicar em breve, mas ao longo desses anos do trabalho da PAI, nós já tivemos mais de 340 mil pessoas atendidas em todo o território da Bahia, tá certo? Pouco mais de 2.800 crianças em acompanhamento ambulatorial, esse valor realmente já é bem maior, tá, que nós temos hoje. Mais de 92 mil atendimentos, sendo consultas e serviços de reabilitação, 1.450 professores de escolas regulares capacitados nesses treinamentos, tá? 12 mil pessoas atendidas por mês no laboratório e 806 pessoas com deficiência inseridas no mercado de trabalho. Antes de começar a falar sobre o trabalho também da instituição, a gente precisa ter um pouco de noção de em que local a PAI está inserida, né, dentro do trabalho, e entender um pouco sobre a rede de atenção à saúde. Tá? Então, a nossa saúde, o nosso SUS, ele é formado por uma rede, certo? E respeitando essa rede e essa estrutura,
nós estamos inseridos dentro dele, tá? Como usuários. E a APAE, ela está inserida também nessa rede, dentro da promoção da saúde integral a todas as pessoas, principalmente as pessoas com doença falciforme. Então, ela se comunica com os outros setores, principalmente também no que a gente fala na estrutura da atenção especializada, tá certo? Aqui nós temos essa rede, né, como nós trazemos aqui, identificando aqui algumas estruturas, como, por exemplo, atenção primária em saúde, onde estão as unidades básicas de saúde, tá? Então, com todo o seu atendimento pelas estratégias de saúde da família. Nós temos aqui a saúde bucal, né? Nós temos a saúde, a UPA, né? A unidade de pronto atendimento. Nós temos dentro da estrutura outros serviços que compõem também a atenção especializada, a rede hospitalar, a rede de urgência e emergência, e também os CAPs, né? A gente não pode deixar de citar nessa estrutura. Então, todos esses personagens, eles se comunicam dentro da nossa rede de atendimento integral ao paciente, certo? E a APAE também está inserida nessa estrutura. Então, falando agora um pouco mais sobre a instituição, nós temos aqui dentro da estrutura da APAE, né, que é o nosso foco da apresentação, a estrutura da saúde, nós temos aqui alguns setores que nós vamos colocar aqui agora. Dentre eles, a triagem pré-natal, certo? Do nosso centro diagnóstico em pesquisa, que é o teste para a gestante, que eu vou falar um pouco mais à frente. Nós temos aqui o teste do pezinho, também a triagem neonatal conhecida como teste do pezinho, dentro dessa mesma estrutura. O ambulatório da triagem neonatal, que é um ambulatório onde acontece esse atendimento às pessoas com doença falciforme, né? E também um ambulatório de doenças raras, que é o mais novo ambulatório aí, que, se eu não me engano, pode me corrigir se a doutora estiver falando errado, já tem um pouco mais, quase 5 anos de funcionamento aí, desde que foi inaugurado, né? Nós temos o centro médico, que funciona nesse mesmo anexo, nesse mesmo prédio, que é o Complexo de Saúde da APAE. Temos o laboratório de análises clínicas, conhecido como LABAC, e o Centro Especializado em Reabilitação, que é o CER2, que fica aqui em Salvador também, no bairro de Coutos. Tá bom? Rafa, você me perguntou, na verdade, o serviço de raras foi habilitado em 2018, mas Sim. começamos a funcionar em 2019. Aí teve a pandemia, mas a gente continua atendendo num volume menor, então 18, 19, 20... 4 anos, né? Mais ou menos isso. 4 anos funcionando, realmente 3 anos, 3 vai fazer 4 anos esse ano, em outubro, quando a gente começou a atender. Eu queria só chamar a atenção, eu anotei, né, isso, a questão de raras e também do exame do pré-natal que nós fazemos para alguns municípios através também do papel filtro. Eu quero chamar a atenção do laboratório de análises clínicas, que é um laboratório que, inclusive, atende a população do SUS, né, principalmente daqui de Salvador. Então, é importante que a gente coloque isso e tem um grande papel importantíssimo no acompanhamento dos pacientes com doença falciforme, porque é um laboratório que nós temos dentro da própria instituição, é um laboratório de análises clínicas, diferente do laboratório do teste do pezinho, mas que nos ajuda muito justamente nos exames que são necessários para acompanhamento dos pacientes ou das pessoas com doença falciforme. Ok? Só isso que eu queria reforçar. Perfeito, doutora. É isso aí, perfeito. Então, pegando esse gancho, pessoal, como a doutora Helena colocou, então, nós temos 2 laboratórios que estão dentro da mesma instituição, tá? É o Laboratório de Análises Clínicas e o Laboratório de Triagens Populacionais. Dentro do Laboratório de Triagens Populacionais, nós temos a triagem pré-natal, que é o exame, como eu falei, que é realizado para gestantes, tá certo? Ele está inserido em todo o território da Bahia. A APAE, ela é responsável por 2 regiões de saúde, né, meninas? É a Macro Nordeste e a Leste, que compõem pouco mais de 80 municípios, tá? Dentro do nosso estado, porte das macro-regiões, né, de saúde. Tem por objetivo detectar 7 doenças, tá? Inclusive a doença falciforme também. Então, isso foi um ganho para a nossa saúde, tá? Para a Rede Cegonha, que agora está voltando, né, com esse nome da RAM, e agora a Rede Cegonha.
e tem um papel importantíssimo dentro do nosso território de identificar onde essas gestantes estão. A gente sabe que uma gestante que tem a doença falciforme, né, ela muito provavelmente ela já sabe desse diagnóstico, mas existem casos em que, pela interação de uma dessas hemoglobinas, a gestante ela pode não ter tantas crises assim e acabar nem conhecendo de fato o seu diagnóstico, né? Então esse exame ele veio para justamente detectar essas gestantes no nosso território e proporcionar esse diagnóstico para esse encaminhamento ao pré-natal de alto risco, tá? Vale destacar isso aí. É um exame realizado na nossa atenção básica, na nossa atenção primária em saúde, tá? E, como eu falei, compõe um desses exames entre os trimestres que a gestante precisa fazer os exames do pré-natal, tá certo? E esses municípios que são assistidos pela PAI, pouco mais de 80, né? Todos esses compõem, têm sua estrutura do pré-natal, a realização desse exame da doença falciforme, que é o exame de papel de filtro que eu vou falar mais à frente. Então, quais são esses exames quais são essas doenças que são investigadas dentro da triagem pré-natal, tá? A toxoplasmose, o citomegalovírus, a hepatite B, a hepatite C, a doença falciforme, que está em destaque de verde, HIV, HTLV e a sífilis, tá, pessoal? Então, assim, todos esses exames já estão no protocolo de atendimento da atenção básica no que diz respeito às gestantes, tá? E, principalmente, aí, em destaque, a doença falciforme. Todos esses já estão disponíveis para a realização entre o primeiro, o segundo ou o terceiro trimestre gestacional. Basta a paciente ir até a sua UBS de cadastro, a USF, tá? E quando iniciar o pré-natal, o profissional pré-natalista pode realizar a coleta e deixar esse registro do exame, do resultado, no prontuário da paciente, tá certo? Aqui está a imagem da ficha, ela parece muito com a ficha do teste do pezinho, eu vou mostrar mais à frente a vocês. E ela tem todos esses campos aí que estão em branco, que são obrigatoriamente de preenchimento, tá? Então, nós temos aí como exemplo o nome da paciente, da gestante, o endereço dela completo, a cidade que ela está, né, que ela faz parte, o estado, telefone de contato, CEP, data de nascimento, qual posto de coleta que ela está fazendo a coleta, bem como com o número de contato dessa unidade, a data da última menstruação, ADUM, né? Informação importante, justamente para calcular, para nos ajudar a calcular o tempo de gestação, tá certo? Se está no primeiro, no segundo, no terceiro trimestre, e os campos de preenchimento. Nós temos aí também um campo importantíssimo que segue uma portaria federal, tá? Que é a portaria 344, que fala sobre o quesito raça-cor, certo? Algumas pessoas, infelizmente, não conhecem ainda essa portaria, então ela é uma portaria importante no que diz respeito ao quesito raça-cor e à obrigatoriedade dos serviços de saúde em preencherem essa informação, tá? O número do cartão SUS e os campos de preenchimento para assinatura da paciente, como RG, CPF, logo embaixo. Então, a gente observa também que do lado esquerdo, onde tem esse papelzinho branco, é o campo onde o técnico, o profissional de saúde que está coletando esse exame, a triagem, né, pré-natal, ele precisa gotejar esse sangue aí nesse círculo, tá certo? Quantos precisam? Todos, né? As meninas sempre reforçam isso nas qualificações. Então, esse material, o material biológico é o sangue, como eu falei, e precisa estar presente nesse campinho aí branco para poder esse resultado ser elaborado futuramente. Ao lado direito, a gente tem os campos aí com o nome da paciente, data de nascimento também, data de coleta, que vão ficar com a paciente, esse canhoto, para que ela possa pegar esse resultado mais à frente na unidade que ela coletou, tá certo? No verso, nós temos aí as orientações de coleta para o técnico, né, que está realizando o procedimento, com todas as instruções, todo passo a passo, para que o procedimento seja feito da melhor forma possível. Inclusive, exemplificando ali a questão do que eu falei agora há pouco, qual é o procedimento correto para o preenchimento do sangue dentro daqueles ciclos.
Bom, aqui agora nós vamos falar sobre a triagem neonatal, que é o nosso teste do pezinho. Tá? É um dos principais exames após o nascimento do bebê. Né? Ele é um exame realizado desde o ano de 1992. A idade ideal para a realização da coleta é entre o terceiro e quinto dia de saúde, ou quinto dia de vida, conforme o Ministério da Saúde preconiza, tá, pessoal? Então, assim, só pode fazer entre o terceiro e o quinto dia? Não, pode ser feito após o quinto dia, mas a idade ideal é entre o terceiro e quinto dia de vida, para que, se esse paciente tiver a suspeita diagnóstica, né, de alguma doença que possa ser identificada pelo teste do pezinho, o diagnóstico possa ser feito de forma ágil e essa criança tem acesso à assistência correta, tá? Possibilita o diagnóstico de várias doenças genéticas, principalmente a doença falciforme, só para deixar claro, tá? A doença falciforme, ela é uma doença que o exame, a eletroforese de hemoglobina, ela está incluída desde o ano de 2001, desde a fase 2 do PNTN, que é o Programa Nacional de Triagem Neonatal. Então, possibilitando, assim, o diagnóstico de todos esses pacientes de 2001 para cá. Atualmente, nós temos mais de 4.000 pacientes em acompanhamento no nosso serviço, tá? Então, aqui na PAI Salvador, a PAI acompanha não só pessoas com doença falciforme, mas também com outras doenças que são diagnosticadas pelo teste do pezinho. Vou citar alguma delas aqui, a fenilcetonúria, a hiperplasia de suprarrenais, a deficiência de biotinidades, o hipotireoidismo congênito, outras aminoacidopatias, tá? Vou colocar mais à frente. E também a doença falciforme, ok? Aqui são as doenças que são diagnosticadas pelo teste do pezinho. Então, nós temos aí as aminoacidopatias, como a tirosinemia, doença do xarope de bordo, né, a fenilcetonúria, que vem logo abaixo. Nós temos o hipotireoidismo congênito, né, que são doenças extremamente agravantes quando esse tratamento não é feito no tempo correto. Então, esse paciente ele pode ter sérias sequelas neurológicas irreversíveis, tá? Deixar claro isso. Logo em seguida, a anemia falciforme e outras hemoglobinopatias, tá? Então, nós temos aí a doença falciforme, né? Os SS, SC, SD, S-beta-talassemia, outras interações com a hemoglobina S, tá? E também a hemoglobinopatia do tipo C, que também acontece na nossa população, não com a mesma incidência que a anemia falciforme, ou a doença falciforme, mas também nós temos pacientes com a hemoglobinopatia do tipo C. A fibrose cística, a hiperplasia adrenal congênita, a deficiência de biotinidase, a deficiência do G6PD, certo? A galactosemia e a toxoplasmose congênita. Lembrando que são doenças investigadas, mas para o nosso pacote SUS, nós temos aí as primeiras 6 doenças, né, citadas ali, finalizando a deficiência de biotinidase, que são possíveis o diagnóstico pelo teste do pezinho e o acompanhamento aqui conosco. Reforçando, pessoal, a fibrose cística é uma doença que também é diagnosticada pelo teste do pezinho, porém, o acompanhamento é feito em 2 serviços de referência aqui no nosso estado, que estão localizados em Salvador, que é o Hospital das Clínicas, né, e o Otávio Mangabeira. Aqui nós temos a ficha, filtro do teste do pezinho, que é muito parecida também com a da gestante, da triagem pré-natal. O objetivo é o mesmo, a coleta de informações, nome da criança, nome da mãe, tá, do recém-nascido, cartão SUS, esse dado é extremamente importante para nós, tá? Então, a criança, ela precisa ter o cartão SUS, na maioria das vezes ela já tem o cartão SUS, né, em algumas maternidades já faz, e esse dado é importante colocar também na ficha filtro. O endereço e o telefone de contato dessa criança, dessa família, por que eu preciso colocar essa informação? Para que, quando for necessário estar em contato com essa família, para que essa busca ativa seja feita, nos casos em que o exame dá positivo para alguma dessas doenças, né, nós tenhamos o telefone para acionar a família por meio do município da atenção básica, ok? Então, nome e telefone do posto, do município, data de nascimento, data de coleta, sexo feminino, masculino, feminino, antibiótico, se usou, se não usou, o quesito raça-cor, tá? Seguindo a portaria 344, como eu já falei, se é prematuro ou não, essa informação é extremamente importante, principalmente para a análise, né, de alguns exames, como a hiperplasia e suprarrenais, né?
e para a gente saber que essa criança coletou o exame também na condição de prematuro, isso nos dá uma orientação na análise do resultado, o peso que essa criança nasceu, né, se foi transfundida, se é gemelar, se está em alimentação leite materno ou se está usando fórmula, dentre outros exames aqui embaixo que são possíveis a triagem, tá certo? À direita nós temos aí o canhoto que nos orienta quanto à questão de quem foi esse paciente e que possibilite essa paciente a pegar esse resultado na atenção básica. Da mesma forma como eu reforcei, o campo do lado esquerdo, esse papelzinho branco que tem os círculos, é onde o profissional de saúde vai coletar esse sangue e colocar, né, nesses círculos. Aqui no verso são as orientações de coleta, tá, de como realizar o procedimento, seguindo a mesma lógica da triagem pré-natal, com as orientações aí de coleta, da punção, né, da sepsia e outras informações adicionais, bem como informação aos pais, tá? Principalmente, último parágrafo ali da informação aos pais, quanto à importância de retornar à unidade para poder pegar o resultado, e não simplesmente esquecer esse teste na unidade de saúde. Aqui nós temos a apresentação do laboratório, né? Nosso laboratório, tanto da triagem neo quanto da triagem pré-natal, ele recebe mais de 1.000 amostras por dia, possui certificação internacional, respeitando todos os protocolos de análise de exame. A liberação do resultado, ela pode ser feita em até 48 horas, então, cada vez mais a gente está otimizando esse tempo de liberação de resultado para que esse paciente tenha acesso o mais rápido possível a esse diagnóstico, tá? Exames de pacientes atendidos no dia, nós damos prioridade para a liberação e auxiliar, assim, no diagnóstico do paciente, né? Então, o paciente que venha ser atendido aqui conosco, principalmente paciente com doença falciforme, esse diagnóstico, ele é dado no mesmo dia, tá? Para justamente auxiliar nossa equipe de hematologia a fechar o diagnóstico do paciente. Então, se ele é SS, se ele é SC, se ele tem uma hemoglobinopatia do tipo C, ou outro transtorno falciforme a esclarecer, tá? Então, nosso laboratório, ele funciona, os dois laboratórios em parceria, na liberação desse resultado, para que esse paciente que venha no dia do atendimento possa coletar esse exame e ter esse resultado no mesmo turno, né, em que o atendimento está sendo feito. Então, é um laboratório de excelência, tá? É um dos poucos serviços no Brasil, me ouso falar isso, que tem essa dinâmica de trabalho. Nós temos exemplos de outros belíssimos serviços de referência no estado, né? Como a PAI São Paulo, do PAD, que fica em Minas Gerais, que também tem uma dinâmica muito parecida com a nossa, mas queria deixar claro que são poucos os serviços de referência que, de fato, têm essa dinâmica para a liberação do resultado diagnóstico do paciente, tá? As senhas de acesso para impressão do resultado são liberadas para todos os 417 municípios do estado. Então, o gestor que está lá na atenção básica, ele tem um login, uma senha, que ele pode ter acesso a todos os resultados do teste do pezinho, né, ou da triagem pré-natal, conforme esse exame for sendo liberado. Então, isso é um ganho significativo, bastante positivo, principalmente para a busca ativa desses pacientes, né? E também a entrega do resultado para essa família. Então, o paciente, ele retorna à unidade, o gestor já tem acesso ali à senha, já pode verificar se aquele resultado já está liberado ou não, tá? E lembrando que existe essa interlocução entre a PAI e os municípios, né? Nós sempre fizemos isso, e bem como a qualificação do acesso desses gestores aos nossos sistemas. Rafa, pode falar, doutora. Eu queria chamar a atenção, assim, uma das coisas importantes que as associações, né, já que a gente está falando para algumas associações e também isso vai estar gravado, é muito importante o conhecimento das famílias de que é necessário pegar o resultado do teste do pezinho. Eu estou frisando o que você já falou. Porque, infelizmente, no Brasil, existem lugares onde os exames não estão sendo feitos, né, adequadamente, no tempo correto, ou até mesmo não sendo feitos, realizados. E a família acha que fez o exame, porque colheu o papel filtro. Então,
a gente tem trabalhado lá no Ministério uma discussão justamente de como garantir que esses exames sejam colhidos e realizados. Então, é importante que a associação, no momento em que tem pessoas, inclusive, que têm outros filhos, né? Já teve um filho, tem a doença falciforme, e tem outros filhos, que esse teste do pezinho seja pego o resultado. Nós estamos numa fase intermediária agora, breve, além do município ter, já tem esse login e senha. Então, às vezes o município fala assim, não chegou o exame da PAI. O exame chega via web. Então, o que a gente tem que pensar? Se não chegou, o que o município tem que fazer? Entrar em contato imediatamente com a gente para ver o que foi que aconteceu, se não chegou esse exame aqui na PAI, porque nós não temos como saber, né? O paciente mandou, a família, ou o posto mandou 10 coletas, mas na verdade mandou 9 e teve uma que não teve o resultado. A única forma que a gente tem que saber é com o comunicado do município. E breve, as próprias famílias vão ter uma forma de acessar o sistema da PAI e pegar o seu resultado também. Isso ainda, nós estamos já com o material pronto, agora temos que ir mandando aos poucos para os municípios, e aí vai ter uma instrução de como pegar esse resultado. Mas o município continua com login e senha para ver o resultado e entregar àquela família, que às vezes a gente faz a busca ativa, não localiza a família. A melhor coisa é que a própria família, na hora que fez o exame do pezinho, alguns dias depois volte lá para buscar o resultado. Ok? Noêmia levantou a mãozinha. Quer falar agora, Noêmia? Deixa, Gabriel, como é que faz para abrir o... Você está sem áudio. Abriu. Pronto. Abriu. Então, é porque está dentro da discussão aí, né? Eu queria agradecer, doutora, porque, para mim, é um prazer ouvir a doutora Helena, sabe? Tinha muito tempo que eu não a ouvia e, para mim, é uma construção toda vez que a gente ouve a doutora Helena, né? E eu acredito que para nossos colegas aqui de outras associações também vai estar sendo. Em relação, e quero também parabenizar a PAI, porque a gente, dentro dos movimentos, pouco a gente ouve denúncia do atendimento da PAI. Muito pelo contrário, a gente ouve muitos elogios, tá? Então, assim, eu acho que a gente precisa elogiar também quando merece ouvir o elogio. A gente está na briga aí agora, mas da PAI, realmente, a gente não tem muito o que falar, a não ser agradecer, né? Porque a gente não tem demandas, né? Às vezes acontece um caso ou outro, mas é muito esporadicamente, não é uma rotina, né? Como no caso do atendimento ao adulto. O meu questionamento é o seguinte: o eletroforese de hemoglobina, ele já está determinado pelo Ministério da Saúde que toda gestante tem que fazer, mas a gente ainda vê muita precariedade no serviço, assim como a entrega do teste do pezinho. Às vezes o paciente vai, a mãe vai tentar buscar o teste do pezinho, e assim, eu sei que não é aquela técnica que vai dar conta do teste do pezinho, mas essa informação precisa chegar até a secretaria, ao setor responsável, para que busque o teste do pezinho. Inclusive, eu tive 2 testes do pezinho aqui há muitos anos atrás, que eu entrei em contato com a doutora Helena e ela conseguiu enviar para a gente. Então, o teste foi feito. Agora, por que não chegou na mão dos responsáveis, a gente não sabe. A gente também sabe que tem muita irresponsabilidade dos pais. Vocês acreditam que tem pai que acha que aquele papel que sai da maternidade com o teste, ou com a impressão do pé da criança, tem muito pai que ainda acha que é o teste do pezinho, aquilo ali? Então, e outra coisa também, eu queria saber se na Bahia ainda tem muitos municípios sem a triagem neonatal. Assim, então, vamos começar do final, né, da sua pergunta. Todos os municípios estão cadastrados e realizam o pezinho. Não significa que 100% dos recém-nascidos façam. A gente está com a cobertura em torno de 85%, 86%, se eu não me engano. Então, tem as pessoas que fazem na rede privada e tem os que não fazem, porque os pais não levam para fazer. Então, a gente tem uma luta enorme para que todos os recém-nascidos tenham direito ao teste do pezinho,
e nele vai ter o diagnóstico a suspeita, que é quase um diagnóstico da doença falciforme. O resultado do teste do pezinho, Noêmia, então, por exemplo, ele chega aqui, hoje é dia 30 de maio. Chegou aqui um lote de exames no dia 30 de maio. Esse lote vai ser cadastrado. Então, aquela ficha que a Rafael mostrou, o pessoal vai lá cadastrar para ter os dados no computador. E o sangue vai para o laboratório especializado que está aí na tela, no laboratório de triagem populacional. O resultado, então, chegou aqui dia 30, mas vamos dizer que colheu dia 15, e o pessoal demorou de mandar. Não é para acontecer. Então, se colheu dia 25, chegou aqui dia 30. Em 3 dias, esse resultado está liberado. Nesse mês de maio, final de abril e maio, nós tivemos um atraso do resultado de hemoglobina, porque tivemos um problema com o fornecedor do kit que a gente usa no laboratório. Então, os municípios foram avisados, o laudo saía, mas saía sem hemoglobina. E agora a gente já está regularizando, chegando ao final já do que chegou dos exames que foram elaborados nesse mês. A gente está trabalhando, inclusive, domingo, para dar conta desse resultado. Mas, no normal, chegando aqui 3 dias, 4 dias no máximo, a média 3 dias, esse resultado está lá no município. Então, está lá em Itabuna, no Ilhéus, né? Então, ele tem acesso pela web, pelo site da PAI, está lá, resultados de exame, ele entra, bota o login, senha e pega o resultado. Não tem motivo para não receber o resultado. Agora, como você mesma disse, existem famílias que acham ainda, depois de 20 e tantos anos do Programa Nacional de Triagem Neonatal, que a impressão plantar, né, aquela coisa que faz com a tinta, que aquilo é o teste do pezinho, tá? Então, a gente trabalha, eu estou de lilás hoje, eu esqueci de falar, por causa do junho lilás que vem aí. Junho também tem uma data, né, importante para a doença falciforme. Então, nós temos que divulgar isto. Dúvidas, teve dúvida no resultado, o município tem todos os nossos contatos, que a Rafael depois vai colocar, para tirar essas dúvidas. E isso a gente divulga há anos. E parece que as pessoas simplesmente não querem ter essa qualidade. A gente brinca, eu brinco muito, eu digo, olha, quando eu boto um dinheiro no banco, eu vou no banco, alguém diz assim, eu depositei para a senhora, doutora. Como é que eu tenho garantia que foi depositado quando aparece no saldo da minha conta? Então, o teste do pezinho, a garantia que foi feito é o resultado na mão dos pais. E é de extrema importância, tá certo? Ok, vamos lá. Então, é perfeita a sua fala, doutora, e Noêmia também. Vale ressaltar, pegar essa informação em relação à importância de buscar esse resultado, tá? Tem, inclusive, famílias que a gente conversa, a gente orienta e pensa até que o teste do pezinho é uma vacina que está dando para a criança, né? E quando a gente pergunta, não, ele fez realmente o teste, saiu da maternidade com papel feito. E aí, quando a gente vai ver, na verdade, é a impressão plantada no pé da criança, né, naquele carbono, que não tem nada a ver com o teste do pezinho, né? Então, o conhecimento, ele é a base, né? E a comunicação é a base de todo esse processo aí que nós estamos falando agora. Então, aí é o nosso laboratório de triagens populacionais, que engloba tanto a triagem pré-natal quanto o teste do pezinho. Aqui são algumas imagens da nossa estrutura, do nosso laboratório, né? Então, aí nós temos os equipamentos, os colegas trabalhando na análise do resultado. Temos aí outras salas com os equipamentos. O laboratório, pessoal, ele só cresce. Então, quem já tem bom tempo aí aqui na instituição sabe que o laboratório de 20, 30 anos atrás tinha uma estrutura muito menor do que essa que nós temos hoje, e a gente sabe que a necessidade disso crescer com o passar do tempo, de acordo com as nossas demandas, né? Então, hoje a gente tem uma estrutura muito melhor, uma estrutura de excelência, para proporcionar o diagnóstico a todos esses pacientes. Então, além do laboratório, nós temos uma equipe super importante para proporcionar esse atendimento aos pacientes, né, que são as equipes elencadas aqui agora, que estão diretamente ligadas ao atendimento dessa
desse paciente, tá? Principalmente do paciente com doença falciforme. Então, nós temos aí pediatria, nós temos nossa equipe de hematologia, né? Focada para criança. Nós temos aí endocrinologia pediátrica, genética, nutrição, a psicologia, a odontologia, serviço social e enfermagem. Então, é uma equipe bem robusta e é uma equipe que, além de ser uma equipe robusta, é uma equipe que conversa entre si, né? Então, uma equipe que discute caso, que fala sobre um caso específico durante o atendimento, né? Nós temos aqui um dia no mês que nós fazemos reunião de atendimento para discussão de todos os casos elencados durante o mês, né? Então, vale reforçar e parabenizar toda essa equipe que tem essa proposta de atendimento a todos os pacientes do nosso ambulatório, principalmente aos pacientes com doença falciforme. Nós temos aqui também um ambulatório de doenças raras. Só para chamar a atenção, pessoal, a doença falciforme não é uma doença rara, tá? É uma doença que tem uma incidência muito elevada no Brasil e principalmente aqui no nosso estado, né? Então, algumas pessoas citam a doença falciforme como doença rara, mas na verdade nós sabemos que não é. Então, esse atendimento do ambulatório de raras, ele acontece aqui também no nosso complexo de saúde aqui do prédio da PAI. O agendamento ele é feito via Central Estadual de Regulação, tá? Então, a PAI ela recebe essa demanda de agendamento, mas essa agenda ela é construída com a regulação do nosso estado, né, que faz todo esse tipo de agendamento para os pacientes em todos os 417 municípios do nosso estado e todas as macro-regiões de saúde. Esses atendimentos eles acontecem dia de quinta e dia de sexta-feira no ambulatório aqui do nosso complexo de saúde. Aqui estão algumas imagens do nosso ambulatório, do teste do pezinho, né, de triagem neonatal e de doenças raras, que é alguns passos de sala de espera, a sala de apoio à família, né, algumas pessoas aguardando atendimento. Aqui estão aqui é a nossa cozinha, né, experimental, que faz algumas atividades com nossos pacientes. É um trabalho realmente bem de excelência, né? Nós temos é um ganho ter essa cozinha aqui no nosso serviço e outras estruturas também. Nós temos o centro médico daqui da instituição, atende tanto SUS quanto não SUS, que nós chamamos de convênio ou particular, tá? O acesso se dá pela central de marcação, de consulta e central de regulação municipal de Salvador, chamando a atenção também para essa marcação de Salvador pela regulação, no caso do SUS. Temos também alguns exames de imagem aqui na instituição, citando aqui a ultrassom, densitometria óssea, dentre outras, e outras especialidades também que vocês podem checar na central de marcação. Aqui uma foto a entrada do nosso CEMED, né, do nosso centro médico. E aí também a gente não pode deixar de falar do nosso grande parceiro, que é o Laboratório de Análises Clínicas, como eu falei anteriormente, que dá esse suporte ao diagnóstico aqui das doenças do teste do pezinho e também da doença falciforme, né? Então, existe o atendimento do SUS, sim, aqui na PAI, e principalmente pelo Laboratório de Análises Clínicas, que faz esse atendimento para toda Salvador, certo? Então, todo paciente que tem um cartão SUS ativo, de Salvador, de municípios que tem essa pactuação, podem fazer o exame aqui na nossa rede SUS, tá? Então, faz atendimento do SUS. Nós temos também um diferencial que é justamente o sistema de agendamento, tanto para não SUS quanto de SUS também. Então, você pode fazer na própria plataforma do site da PAI esse agendamento e escolher o dia que você pode ir de acordo com a disponibilidade das vagas, tá? Fazer seu exame de laboratório. Nós temos certificação internacional, excelência no atendimento, né, e análise desses resultados para proporcionar o melhor diagnóstico para os pacientes. Aqui são algumas fotos do nosso laboratório, tá? Nossos equipamentos. Algumas imagens aqui da equipe também. Enfim, eu queria agora também convidar a nossa equipe do serviço social para falar um pouquinho sobre a atividade dentro do nosso ambulatório, né? Nós temos o serviço social aqui, como foi falado anteriormente, tá?
Nós temos duas colegas, que é a Lene e Lorena, que são assistentes social da instituição. E aí, meninas, convido vocês para fazer essa fala aqui comigo, a fala de vocês, tá? Deixa eu me intrometer um pouquinho. Estou me lembrando das capacitações que a gente faz, né, mostrando como é que funciona o serviço. Acho que é importante a gente chamar a atenção de que os pacientes que vêm, as famílias que vêm, são as famílias que têm o diagnóstico. Não sei se você vai falar um pouco mais sobre isso, Rafa. O diagnóstico de doença falciforme e outras hemoglobinopatias, né, quando aparecem, mas não os traços, porque os traços não é uma doença, não causa grave problemas. O que a gente disponibiliza antigamente, as pessoas achavam que até era obrigatório. Não, os pais, se tiverem interesse em fazer o exame, podem fazer o exame, e se os dois tiverem a alteração, nós temos também a oportunidade de fazer um aconselhamento genético, uma conversa com a doutora Tatiana Amorim, que é geralmente quem faz esse trabalho, que também é geneticista, tá? Então, acho que é importante colocar isso, porque a gente, inclusive, isso está gravado, então a gente tem o diagnóstico, claro que a triagem é uma triagem, aqui a gente sempre repete o exame quando a criança chega, mas é um exame de muito boa qualidade, a maioria das vezes é realmente, né, quando dá alterado a doença falciforme, é a doença mesmo, mas eu acho que é importante que em todos os serviços seja feito um novo exame apenas para evitar qualquer tipo de dúvida e até mesmo por riscos de troca, porque laboratório é laboratório. Então, pode ser que venha alguma troca, algum erro da coleta e a gente acabe dando um diagnóstico a uma criança que não tem. Estou falando das exceções, mas é sempre bom a gente estar atento a isso, tá certo? Perfeito, doutora, é isso aí. Laura, você consegue me ouvir? Consigo. Vocês estão me ouvindo? Tá me Consigo te ouvindo? ouvir, sim. Boa tarde, gente. Sou Lorena, sou assistente social aqui da Triagem Neonatal há praticamente 10 anos. Trabalho aqui junto com a minha colega Alene, que está aí também presente. E a gente recebeu esse convite, né, de Rafa para estar falando um pouquinho, né, fazendo um breve apanhado aí sobre a nossa rotina de atendimento aqui com os pacientes diagnosticados, né, através da triagem. No caso, os pacientes de HB. A gente atende todas as patologias, mas em questão aqui são os pacientes de doença falciforme. Começando aqui, né, quando os pacientes são triados, através da primeira amostra, vem para agendar consulta, e esse paciente de primeira vez, como a doutora Helena acabou de falar, né, faz uma segunda amostra para a gente confirmar, para se confirmar o diagnóstico, mas sabemos da eficiência, né, desse resultado, desse método utilizado. Então, geralmente, a gente já sabe que é um paciente confirmado, tá? Então, esses pacientes passam pela equipe, não só pelo médico, mas tem... Cadê, meu Deus? Mas tem o serviço social. Estão me ouvindo? Sim, Laura. Pôs tudo aqui para mim. Pronto. Tem o serviço social, tem psicólogo, tem nutricionista, né? E falando aqui da nossa parte, esse paciente passa por um acolhimento, né? A gente acolhe essas famílias, chama para o atendimento, vê com quem esse paciente veio, como ele veio, se ele já tem ciência desse possível diagnóstico, porque muitas vezes eles não sabem por que estão aqui. Eles vêm dizendo que o posto de saúde agendou a consulta porque existe uma alteração do teste do pezinho, mas não sabe do que se trata, tá? E aí a gente faz toda uma abordagem, perguntar se já ouviu falar sobre anemia falciforme, que depois também Rafa faz, né? Um
um atendimento explicando para eles o que é, mas alguns já sabem, porque tem um primo, porque conhece alguém, tem alguém na família que já tem o diagnóstico, ou porque lá atrás já sabia que tinha um traço e já tinha essa ciência de que poderia um filho nascer. Então, tem os que vêm desinformados e tem os outros que já têm a informação, tá? Aí a gente faz um atendimento a essas famílias através de uma anamnese social, e nada mais é do que um questionário montado, né, pela equipe de serviço social, onde a gente vai ver as condições de moradia, de renda, família, e através daí a gente traçar um perfil socioeconômico dessa família. Tá? A gente também explica, né, faz uma apresentação do serviço, explicando toda essa rotina de funcionamento do ambulatório. Então, explica por que o exame demora, porque o atendimento, na verdade, médico demora um pouco, porque precisa do resultado do exame, né? Então, a gente explica um pouquinho de todo esse funcionamento para que ele entenda que não é uma consulta que está agendada às 7 horas e que ele vai chegar às 7 horas e vai sair 8h30, 9 horas, né? Então, que ele vai precisar demandar, passar boa parte do dia aqui, né? Das outras vezes que ele vier. Nesse momento, as mães, às vezes, também da primeira vez, a mãe vem sem o recurso financeiro, vem sem saber que vai ficar tanto tempo, então o motorista já dá um horário para ela e o atendimento muitas vezes é à tarde. Então a gente vai buscando com essa família todas as informações para a gente conseguir garantir que esse atendimento esteja alinhado, né? Junto com as demandas dela, junto com as nossas demandas também aqui para fazer esse atendimento de forma integral. Então, a gente explica também sobre alguns recursos disponíveis no serviço, o espaço físico, a gente mostra o que tem, tem um suporte mínimo de alimentação para garantir que eles não fiquem sem comer, né? Porque alguns vêm em jejum ou não tem dinheiro para pagar alguma coisa para comer na viagem, então tem um mingau que é servido, tem a sopa também no meio-dia. E a gente procura saber também se estão em casa de apoio, se tem contato do motorista, horário de saída de ônibus, tudo isso para a gente tentar ajustar ao atendimento. Tá? Esse é o primeiro momento, né, que é o acolhimento a essa família. Depois, com os pacientes subsequentes, a gente tem outras diversas demandas que acabam surgindo e fazendo disso a nossa rotina, né? Que são encaminhamentos de diversos tipos. Então, assim, temos encaminhamento de urgência e emergência, né? Quando o médico atende e é uma situação que não é possível resolução em ambulatório, precisa de um atendimento de urgência mesmo, né, mais específico, com exames que não fazem aqui, então a gente precisa estar vendo com que esse paciente veio, orientar, encaminhar para qual hospital ele vai, explicar onde que vai entregar o relatório, fazer todo esse acompanhamento até garantir que essa criança chegue no atendimento de urgência e emergência e seja atendido. Deixa eu me ver. O que mais, Lênia, de demanda? Me ajude aí. Aqui. Quando a família também não tem uma boa adesão ao tratamento. Isso, quando algumas famílias não têm uma boa adesão ao tratamento, né? Então, são famílias que vêm uma consulta, na segunda, terceira não vem, aí passa 1 ano, 2 anos, aí depois o paciente tem uma crise, aí quando tem a crise ele vem. Então, a gente tenta, nesse momento que esse paciente retorna, ouvir, né, por que essa mãe ou esse pai, esse responsável, não estava trazendo essa criança, né, acolher também, porque muitas vezes são situações sérias, né, de gravidade, e orientar,
né, que esse acompanhamento precisa ser feito de forma regular. E sempre a gente tenta ajustar com a família e ver qual suporte do município pode dar também nesse sentido. Então, muitas vezes a gente entra em contato para pedir um acompanhamento de um agente de saúde, né, que possa estar indo na casa, verificar se tem alguma, muitas vezes também é alguma coisa que consegue ajustar. Às vezes é uma dificuldade com o transporte que a mãe encontrou e que aí ela disse, não vou mais porque está sendo muito difícil. Então, tem coisas que a gente consegue realmente ajustar e alavancar esse tratamento de forma eficiente. Quando já é uma situação mais grave, que o paciente realmente a família já foi acionada, o município também, e que não surge resultado, e a criança realmente fica vulnerável, né, aos sintomas, a outros agravos, aí a gente entra em contato com o Conselho Tutelar. Né? Aí o Conselho Tutelar fica à frente para poder estar acompanhando e verificando o que é que pode estar fazendo para garantir que esse paciente, que essa criança seja atendida, né, de forma contínua, como deve ser, seguindo as orientações de medicação, né, de acompanhamento. Os pacientes aqui também têm um tempo, né, de atendimento aqui na PAI, e quando chega mais ou menos esse momento, essa faixa etária, esses pacientes são transferidos para outros serviços de referência. Mais comumente, né, a gente tem feito isso com mais frequência para o Hemoba. A gente tem uma parceria e o Hemoba já sabe que vai receber esses pacientes aqui da PAI para dar continuidade ao tratamento lá. Então, o médico, na verdade, é que vai dizer esse momento, quando esse paciente está realmente com o tratamento assim, todo redondinho, né, vamos dizer assim, e que esse momento chegou para fazer a transferência, passa aqui pela gente, a gente dá todas as orientações, encaminhamentos, faz esse link com o Hemoba nesse primeiro momento onde ele está saindo daqui da PAI e ainda não é do Hemoba, a gente dá todo o suporte até que ele vá para a primeira consulta no Hemoba e seja de fato paciente de lá. Né? Que agora o Hemoba é o centro de referência, né, de pessoa doença falciforme. Eu não sei o nome, Rafa. Centro Estadual de Referência às pessoas com doença falciforme, mas o inaugurou por agora, não foi? Isso. Pronto. Isso. Então, a maioria desses pacientes vão para esse serviço. Outros, por própria demanda da família, solicitação da família, são transferidos para outros ou estado, porque a família está se mudando, e a gente também dá, né, essa orientação, ou até dentro daqui da Bahia mesmo. Então, hoje a gente já tem hematopediatra atendendo em Vitória da Conquista, Barreiras, e acho que Juazeiro também já está com serviço, né? Está tendo alguns pacientes já atendidos lá. Então, por conta... Tem o Serdorf também, mas eu acho que não tem hematopediatra, é um pediatra só. Mas, a pedido da família, a gente atende, dá essas orientações para que esse paciente seja atendido mais próximo do seu município. Deixa eu ver o que mais. Pronto, uma situação, né, que a gente fala meio que problema é com relação ao transporte, né, transporte do município, o TFD. TFD, grande parte da nossa demanda diária são pacientes se queixando do transporte. Então, muitos são da zona rural, reclamam que não tem suporte até chegar à cidade, então tem que sair de madrugada da zona rural para chegar até sua cidade, pegar o transporte, mãe com bebê recém-nascido que vem sozinha, né, viagem muito longa, tem pacientes que estão se queixando, isso recentemente,
que os municípios estão mandando em ambulância a criança e a mãe atrás da ambulância. E ambulância é para transporte de pessoas doentes, ferida, né? Um veículo que não é adequado para vir para um atendimento ambulatorial. Então, em todas essas demandas que esses pacientes trazem, a gente tenta intervir junto ao município, seja entrando em contato, seja mandando um comunicado escrito, solicitando que eles averiguem a situação, né, e vendo o que é que pode ser ajustado, né, visando mesmo o bem-estar, a segurança e a manutenção desse tratamento, né, desse paciente. Outra demanda muito comum também aqui é sobre benefício, BPC. A maioria dos pacientes, das mães, né, vem perguntando como é que vai ser da entrada, se vai aceitar, se não vai. Então, a gente também dá toda essa cobertura de orientação, deixando claro que indefere ou indefere esse benefício é o perito no INSS, mas a gente dá todo o suporte de relatório e o que precisar com relação a essas orientações para o paciente, a mãe da entrada, né? Passe livre também, intermunicipal, às vezes interestadual, mas intermunicipal vem muito para que as médicas façam preenchimento desse questionário, né? Desse requerimento, na verdade. Recebimento de medicações via DIRES, a gente também entra aí dando toda a orientação, o paciente receber a hidroxiureia, ou buscar mesmo pelo PV oral, através do seu município. O que mais, Lênin? Me lembre aí. Deixa eu ver. As demandas vão surgindo, né, Lore? A gente, na verdade, está tentando dar uma pincelada sobre as coisas que são mais recorrentes. Isso. E eu gostaria de pegar um pouquinho da fala de Noêmia logo no começo aí e dizer que essas demandas elas vão chegando e vão sendo acolhidas à medida que elas vão surgindo. E eu acho que o diferencial no atendimento ao paciente está aí, né? Porque esse acolhimento, não só do serviço social, mas como de toda a equipe, termina auxiliando, né? No restabelecimento emocional dessa família, seja que chega pela primeira vez no serviço, seja que está dando continuidade ao acompanhamento, ela consegue perceber que ela tem esse apoio, né, da equipe, e é isso que a gente tenta fazer enquanto equipe. E de forma individual, né? Exatamente. Então, essas demandas sempre vão surgindo novas demandas, e a gente vai se adequando a elas e tentando solucionar junto com a família. É uma coisa que eu queria aproveitar, primeiro dar um beijo aí nas meninas, que estão aqui no mesmo andar, estamos aqui num prédio, quem não conhece, que nos ajuda muito nesse processo de trabalho. Mas uma coisa, como eu estou sempre lembrando, viu, gente, que isso está sendo gravado, então eu acho que isso é importante para que outras pessoas possam depois ouvir. É uma coisa que até a Lore falou logo do início. Assim, eles chegam aqui sem saber do que se trata. Isso é um problema, atenção básica. A atenção básica é o mais importante num país como o nosso. Então, as pessoas que recebem essas famílias, que recebem o nosso contato da busca ativa, para localizar essas famílias. Então, nós já fizemos inúmeras capacitações, poderemos fazer outras, para que essas pessoas saibam, olha, deu alterado a doença falciforme, mesmo que ele não saiba explicar, não precisa saber explicar tudo, às vezes, se tiver um médico, uma enfermeira que já saiba um pouco mais, mas dizer que é importante que venha para Salvador, que aqui a gente vai ter o atendimento dos bebezinhos pelas médicas hematologistas e por toda a equipe. Então, é importante, eu não sei como a gente pode fazer, eu acho que as associações podem nos ajudar a fazer com que os municípios, a atenção básica, entenda que esse paciente, desde que ele nasceu, que fez o exame, ele vai voltar para o município. E ele, então, o profissional de saúde tem que se inteirar melhor
do que é a doença falciforme, quais são os cuidados, e não simplesmente, às vezes, dizer, não, esse paciente é da APAE. Ele não é da APAE. Ele é do município onde ele nasceu, e ele tem que voltar para ter as práticas da atenção básica, que são importantes para a saúde dele, e ter médico na atenção básica, ou enfermeira, como funciona em cada município. Tá? Eu acho que isso é muito importante, e espero que muitas pessoas nos ajudem a fazer com que isso melhore, porque isso é uma queixa eterna. E tem uma outra questão, que aí eu me lembrei agora, eu não sei se as associações poderiam nos ajudar, que é a questão do cartão SUS. A validação do cartão SUS. Às vezes a gente faz o cartão SUS, mas, na verdade, ele não está completo. E aí, quando chega aqui na PAI, o pessoal tem que parar para validar o cartão SUS. Então, se for divulgado, eu estou gostando muito desse evento, porque está me dando muitas ideias também, para que no município as pessoas já façam essa validação no momento que estiver atendendo um paciente, principalmente que foi chamado para um atendimento aqui na PAI, onde o atendimento dele vai acontecer, mas se ele não tiver o cartão SUS, muitas coisas vão deixar de acontecer para ele sem esse cartão, tá? E acarreta um trabalho enorme na recepção e também, principalmente, no serviço social. Então, acho que é basicamente isso. A nossa rotina é muito dinâmica. Isso aqui a gente pincelou alguma do que é mais rotineiro, né? Mas existem outras demandas, chegam outras situações, outros casos, muitas vezes casos mais difíceis, de violência. A gente tem que acionar outros dispositivos, CRAS, CREAS, né, CAPES, mas a gente vai sempre fazendo esse link, né, com os recursos que a comunidade dispõe, com os municípios, com as secretarias de saúde, e tentando atender esse paciente realmente de forma integral, né, tanto ele quanto a família. É isso. Quer completar alguma coisa, Aline? Não, já foi bem completo, Lori. Eu acho que agora a gente, não sei qual é a programação de Rafa para depois, eu acho que abrir para perguntas mesmo. Estamos aqui à disposição. Pronto, meninas, obrigado, tá? Excelente fala de vocês três. Muito obrigado pela parceria de sempre, tá? Vocês são grandes parceiras. E é isso. É tudo que vocês falaram aí. E acho um ponto interessante, importante, que é em relação à escuta qualificada, né? Porque são pacientes, na sua grande maioria, né? A gente pode dizer com segurança, são pessoas que estão numa condição socioeconômica ruim, né? De extrema vulnerabilidade social. E a nossa escuta, né? A escuta de vocês é uma escuta muito importante e que faz toda a diferença aí no atendimento, no tratamento e na vida, não só desse paciente, mas dessas famílias, né? Deixando claro, não só o paciente, mas toda a família que está por trás dessa criança, né? Obrigada, Rafa, pelo convite. Nada. Então, assim, pessoal, queria também fazer antes de abrir para as perguntas, ainda temos mais alguns poucos lâminas aí para frente, mais slides. Então, eu queria ressaltar que a importância do nosso trabalho, né, em parceria com os profissionais que estão na atenção básica, que estão pegando essa informação, né, que a doutora Helena trouxe, o papel da atenção básica na vida desses pacientes, não é só a questão do coletar o exame, né? A coleta do exame é uma parte inicial desse processo, mas de tudo que vem depois, até esse diagnóstico chegar aqui, tá? Então, nós temos aí a coleta e orientação para coletar o exame, né, para informar suas famílias que chegam, né, muitas vezes, a gente sabe que o acolhimento é fundamental para que a criança, o bebê, ele tenha acesso à unidade básica de saúde ou na própria maternidade, tá? Quando a criança coleta nas maternidades. Então, não é só o coletar, mas o coletar o exame, a orientação, explicar o que está sendo feito ali naquele momento, para que serve esse exame, o que é esse exame, para que serve, né? O prazo para entregar esse resultado, né? E informar a busca ativa, que é extremamente importante nesse processo aí. Então, é o nosso ouro aqui no serviço,
no nosso serviço da PAI, a busca ativa, tá? Porque sem a busca ativa desses casos, a gente não consegue trazer esse paciente junto aos municípios, tá? Pelo TFD. Então, extremamente importante a atuação dos colegas que estão na atenção básica, tá? Para que proporcione a vinda dessa família junto à busca ativa, tá? Que localiza incansavelmente aí esses pacientes em todos os 417 municípios do nosso estado. Tá? Então, a gente sabe que a doença falciforme não está só aqui em Salvador, não está só em Feira de Santana, não está só em Ilhéus, em Itabuna, não está só em Luiz Eduardo Magalhães, no extremo sul, no centro-norte, em Juazeiro, tá? Está em todos os municípios da Bahia. Né? Pode ser que tenha só um paciente no município, ou dois, mas por menor que seja, a gente sabe que pode ter um paciente ali naquele território e muitas vezes a equipe de saúde, né, não sabe. Então, queria aqui reforçar também e parabenizar o trabalho da nossa estratégia de saúde da família, dos nossos agentes comunitários de saúde, que nos ajudam aí com a busca ativa desses pacientes, junto com a nossa atenção básica, os nossos colegas, tá? Que a gente recebe, sim, essas demandas, recebe essas dúvidas, tá? Que são grandes parceiros aí, nós temos parceiros nesse caminhar, então nós não fazemos nada sozinhos, né? E o papel aí do controle social, o papel das associações diante desse paciente, né? De dar voz a esse paciente, onde ele muitas vezes não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, né? Não tem essa orientação. Então, lembrar disso e reforçar também que a PAI é um dos serviços que faz atendimento das pessoas com doença falciforme na Bahia. Mas nós temos outros serviços também que fazem atendimento dos pacientes com doença falciforme. Esperamos que existam mais serviços ao longo desses anos, que sejam criados novos serviços. Nós sabemos que nossa demanda no estado é grande, né? Então, é isso. Todo território, a gente precisa ter esse fortalecimento da atenção básica e da nossa atenção especializada, tá? Aqui na instituição, nós temos o PNV oral, que é a fenoximetilpenicilina potássica, onde acontece essa dispensação, lembrando aqui a dispensação parcial, tá? As meninas falaram anteriormente, mas deixando claro que o PNV oral, ele é de responsabilidade de dispensação dos municípios em que esse paciente reside, tá? Então, a gente dispensa aqui uma quantidade que a PAI retira na central farmacêutica do estado e dispensa para esses pacientes que estão em acompanhamento, principalmente para os pacientes de primeira vez, chamando a atenção, tá? Onde toda essa orientação é dada para a família em relação ao que é o medicamento, né, como é a dose, como é que a criança vai tomar esse medicamento, junto com os outros, que ela já sai daqui com a receita e todo o relatório, toda a orientação, para que ela possa realizar o tratamento de forma correta, tá? Então, nós temos essa orientação aí por parte da equipe, e essa dispensação, ela acontece de acordo com as nossas demandas, tá? Então, deixando claro que não é uma dispensação total, e sim uma dispensação parcial, atendendo ao que a nossa central farmacêutica nos orienta a fazer, tá certo? Em relação à hidroxiureia, nós fazemos as orientações, né, sobre o que é o medicamento, como é que a família vai usar, como é que a família vai pegar esse medicamento no município, seguindo o fluxo, né, de dispensação na rede municipal e nas macro-regiões, e no serviço, né, da nossa fundação EMOVA, tá? Então, só para deixar claro, a dispensação da hidroxiureia não acontece aqui na PAI, né, é um medicamento que está inserido em outros serviços, a exemplo da Fundação EMOVA, a exemplo da dispensação regionalizada, que compete a nossa diretoria, né, de assistência farmacêutica, tem esse desenho e orienta os profissionais a fazer essa dispensação. Aqui está um pouco da nossa equipe, né? Nossa equipe aí que dá todo o atendimento maravilhoso aí, todos os nossos pacientes aqui. Nós temos aí a doutora Zeni, a doutora Yara, eu que estou aqui falando com vocês, a nossa doutora Alene, a doutora Renata, que está aqui logo do lado direito,
É só uma parte da nossa equipe, pessoal. Nossa equipe é grande, não deu para colocar aqui na apresentação, né? Aqui a doutora Flávia, nosso paciente aí, toda a nossa equipe do laboratório, né? Ali Julineide, Cláudia, Silmara, Simone, Inês, doutora Helena ali no meio, doutora Tati, doutor Antônio, Aileen, né? E Balbino, e nosso colega também ali, agora me fugiu a mente, desculpa. Raimundo, lembrei, Raimundo. A nossa recepção, que nós vamos mostrar logo à frente um vídeo institucional, tá? Lembrando que o nosso serviço, pessoal, funciona de segunda a sexta-feira, tá? Das 7 até as 17 horas. E qualquer orientação, os pacientes, inclusive, já têm esse canal de comunicação com a nossa recepção no próprio cartão de agendamento de consulta. Então, o paciente, ele vem a primeira vez, ele recebe todo o atendimento, tá? E já sai daqui do ambulatório com a data das próximas consultas, né? Esse é um fluxo institucional. Todo paciente que é atendido aqui já sai com a data da próxima consulta agendada. Então, ele não precisa ir até o município para poder fazer essa marcação, ligar aqui para a PAI para fazer, tá? Ele já sai daqui com esse agendamento. No município, ele vai ao TFD para agendar o transporte, né? Para poder estar aqui no dia que esse agendamento foi feito, tá certo? Então, nós temos também, além do nosso telefone, nosso canal de comunicação, nós temos também o WhatsApp, que já vai no cartãozinho de consulta, para que eles possam tirar dúvidas, confirmar atendimento previamente, né? E tirar qualquer dúvida necessária referente ao acompanhamento. Nós temos também o Centro Especializado de Reabilitação, que é o CER2, que fica aqui em Salvador, no bairro de Portos, que faz todo o atendimento também especializado para pacientes com deficiências múltiplas, tá? Não só cognitivas, mas física, também motora. E nós temos uma equipe robusta, tá? É um equipamento municipal e que o atendimento é feito pela PAI Salvador, tá? Inclusive, todo esse agendamento lá é feito via regulação municipal, deixando claro, não é simplesmente chegar lá e ser atendido como uma UBS, mas é preciso ter esse agendamento via regulação, em que acontece nas UBSs, né, de cada área distrital aqui em Salvador, para que esse paciente ele consiga ter acesso a esse atendimento. Pegando o gancho aí de que nossa querida doutora Helena já falou, tá? As meninas também já citaram, nós temos agora em junho 2 datas importantes, que é o dia 6 de junho, já chamando a atenção aqui para todos vocês, que é o Dia Nacional do Teste do Pezinho, né? É um exame extremamente importante para todo recém-nascido, não só para a criança, mas para a família, né? Que recebe essa criança e que quer ver bem esse indivíduo, né? Então, esse exame é garantido pelo Ministério da Saúde, é um direito da criança e isso não pode ser desconsiderado por parte da família, né? Então, está aí a informação, chamando a atenção para esse dia, tá? 6 de junho, e também fazendo o link para o nosso dia 19, que é o Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença Falciforme, né? Agora, em junho, nós temos o dia 19, e em outubro nós temos o dia 27, que é um dia nacional, né, de mobilização. Então, são datas importantes para todas as pessoas com doença falciforme, chamando a atenção aqui sobre a doença, mais um ano, né, sobre a luta, a importância da luta, da comunicação, do conhecimento acerca do assunto, né, para uma das doenças mais prevalentes na nossa população aqui no Brasil e na Bahia, principalmente na população negra. Então, nós temos essas 2 datas aí que nós já estamos fazendo essa chamada para os próximos momentos. Tá? Agora nós estamos abrindo a parte para as dúvidas, perguntas, considerações. Tá? Se alguém quiser fazer alguma consideração, tirar alguma dúvida, peço que coloque ou no nosso chat ou que levante a mãozinha e pode liberar o microfone, Gabriel, para quem tiver interesse e fazer essa pergunta. Alguém tem alguma pergunta, quer fazer alguma consideração? Quantas pessoas nós temos? Eu quero, Rafael. Pode falar, né?
Então, na verdade, é mais elogio mesmo, sabe? Você não tem noção do quanto foi rico essas informações para a gente. Eu percebi que realmente a APAE, ela preserva os princípios SUS, né? Que é a equidade e a integralidade. Eu achei, assim, perfeito, né? A fala da assistente social, assim, em relação à integralidade. Porque quando a gente adentra um serviço, não é a doença falciforme que está entrando ali, é uma pessoa, né, com doença falciforme, e isso é muito importante. Outra coisa também, a gente ouve muita queixa dos pais quando essas crianças têm alta da APAE, porque o impacto é muito grande na troca de serviço, muito grande. Né? Só esse fato de vocês dizerem que o paciente já sai com pré-agendamento, isso é muito importante. Né? E aí a criança sai daí, tem a alta e não consegue adentrar em outro serviço. Né? E isso é muito preocupante, porque a gente sabe que existem pais e pais, mas tem muitos pais comprometidos que ficam desesperados sem saber o que fazer, porque o acesso ao imóvel é muito complicado. Esse é nosso grande problema agora, no momento, é justamente essa questão que eu passei a manhã inteira tentando agendar 2 consultas na PAI e eu não consegui. Fui para o e-mail e até agora não tive resposta. Então, assim, são crianças que estão com a transfusão atrasada, criança que já era para ter retornado e não consegue retornar. Então, assim, o impacto é muito grande, a diferença do serviço é imensa. Outra coisa que eu observei é que, assim, a gente aqui em Ilhéus tem um serviço, né? A gente tem um centro de referência que razoavelmente, a gente consegue dar um atendimento satisfatório e a gente busca os municípios pactuados de Ilhéus, que são 7, para que não vá mais para Salvador. E uma coisa que me chama muita atenção é que a doutora aqui, a pediatra, a doutora Regiana, ela não recebe um paciente sem a alta da PAI. Né? Não é que o pai queira, não, eu não quero mais ir para... Tudo bem, não quer, pode continuar aqui em Ilhéus, mas é preciso voltar na última consulta na PAI para fechar o prontuário lá, né? E uma coisa que me chama muita atenção é que, normalmente, a PAI, ela quer que esse paciente leve do programa aqui a aceitação do paciente. Né? Então, assim, o paciente vai ser aceito em Ilhéus, o programa vai acolher esse paciente, e, assim, a nossa assistência social sempre faz isso, né? Manda um acolhimento daqui para poder a APAE fazer essa transferência. E a médica também, ela não aceita. É da APAE, preciso da alta, né? Por escrito. Então, assim, desse jeito que funciona, desse jeito que o paciente é valorizado, né? Desse jeito que a assistência tem que ser feita. E, assim, é só parabenizar mesmo, muito rica esse momento. Rafael, eu sei que você está na frente mesmo, né? Você também está quebrando sua cabeça cá na doença falciforme para adulto, mas, assim, eu quero parabenizar vocês todos aí da PAI pelo belíssimo trabalho que vocês têm feito em relação, não só à doença falciforme, né? Mas é porque, na verdade, a gente respira a doença falciforme e a nossa meta é ela mesma. Então, assim, eu só tenho mesmo a agradecer e, assim, obrigado muito pelo aprendizado. E a doutora Helena, eu tenho uma pergunta ainda para fazer em relação, às vezes, o teste do pezinho dá doença falciforme negativa, né? Dá um traço, vamos dizer assim. E depois, com o passar dos anos, às vezes, não é muito comum isso não, mas às vezes acontece que dá um positivo para a doença falciforme depois de adolescente, de adulto. Ah, mas eu fiz o teste do pezinho, deu negativo. Né? Então, aí, na hora que ela tiver um momento aí, eu queria que ela me dissesse realmente o que é que pode acontecer. Isso não existe, tá certo? Se existir, é aquilo que eu falei antes. O exame, ele é muito bom. Claro que podem haver interpretações, ou próprio equipamento, ou uma troca de amostra, mas se acontecer isso, você tem que entrar em contato imediatamente com a gente. Porque, assim, a doutora, olha, era traço e virou doente. Então, pode ter sido alguma coisa de técnica, a gente vai... Até é importante para a gente sempre estar, como o Rafael falou, melhorando essa qualidade, mas, assim, hemoglobina, porque a hemoglobina é o exame mais complexo que nós temos aqui no teste do pezinho. Porque é um exame que, inclusive, como você mesma disse, mostra o traço, mostra uma característica genética. Então, é um exame muito complexo, é uma tecnologia complexa,
e é o que pode levar, às vezes, se o bebê é muito pequeno, se tem muita hemoglobina fetal, então tem coisas técnicas que influenciam, mas não é para acontecer. O que a gente sempre diz para os... É importante, o pessoal vai pensar, o paciente tem sintoma que parece doença falciforme, mas o exame diz que não é. Vamos repetir o exame. Exato. A gente não sabe o que é que pode ter acontecido, e se ele tem sintoma que lembra a doença falciforme, o médico tem que pensar o seguinte, a clínica está acima de qualquer coisa. Agora, claro, tem que fazer o exame para confirmar. Nós tivemos uma situação até interessante, que foi uma grávida. Aí a gente ainda estava no outro prédio. Olha, doutor, uma grávida que tem doença falciforme, no exame dela do pré-natal, que não precisaria não ter feito, inclusive, que ela já sabia que ela tinha doença, deu que ela é traço. Aí eu fiquei preocupada, Antônio também, né, que trabalha conosco, tem mês. O que é que aconteceu? Aí, na verdade, ela tinha recebido transfusão na gravidez. E não estava essa inflamação marcada. Aí, claro, se ela recebeu transfusão de quem é A, o exame ele diz o tipo da hemoglobina. Se está misturado com o sangue que ela recebeu, o exame não tem como saber. O aparelho vai dizer, olha, tem A e tem S, mas ela já sabia que era SS e realmente a transfusão que atrapalhou. Então, no caso de bebê, se aconteceu, ficou agora, porque o exame não muda. A pessoa não vira. Tá? A pessoa nasce, é uma característica genética. Então, não vira doença falciforme. Não é como a doença, doutora, eu estou com até o exame do hipotiroidismo. Doutora, no pezinho foi normal, aí com 12 anos, 15 anos, apareceu o hipotiroidismo. Existem as formas tardias, mas a doença falciforme não. É uma doença genética, uma alteração no gene, e logo ao nascimento o exame vai detectar se é AA, se é AS, se é SS, se é SC, e as tantas variações da hemoglobina. Você falou uma coisa, Noêmia, que é muito importante. A gente sabe que os pacientes... É assim, a gente adora ouvir que os pacientes, graças a Deus, a gente cada vez mais quer dar o que melhor que a gente pode para as famílias. Às vezes a gente não consegue, né? Então, nem sempre consegue agendar, como a família quer e tal, e nem faz todos os procedimentos aqui. Mas, infelizmente, a gente não tem como ficar com todos os pacientes que são... Então, o que a gente está aqui à disposição de vocês, doutora Joyce está lá no Ministério da Saúde, buscando justamente a gente melhorar aqui na Bahia essa atenção às pessoas com doença falciforme. Por exemplo, um centro como o seu, que tem aí em Ilhéus, atende, para a gente é de extrema importância, porque a gente sabe que para o paciente é menos um desgaste e o aprendizado das pessoas dos postos de saúde da região é maior quando o atendimento é mais perto, né, de onde o paciente nasceu. Mas temos que ter centenas de serviços, pois somos 417 municípios e obviamente, a doença falciforme, para nós, quando a gente começou a fazer, é uma verdadeira revolução, porque é uma montanha de pessoas que precisam dessa assistência. Então, eu acho que a gente está junto nessa luta, eu acho que vocês, das associações, eu acho que a gente pode tentar fazer até um outro encontro, alguma coisa semelhante, ou depois ou assistirem e a gente fazer um momento de tirar essas dúvidas, como eu participei de um congresso outro dia, que a gente dava aula, e num determinado dia as pessoas assistiam, e depois a gente está presente para tirar as dúvidas, porque aí a gente completa para que todas as associações a gente possa ter esse contato, para que se conheçam as redes sociais, se conheçam as equipes, para que facilite esse contato, entendeu? Eu acho isso muito importante. Eu acredito que a PAI vai ser muito útil mesmo, porque o comitê agora resolveu funcionar mesmo, né? E tem a comissão de educação permanente e a gente está nesse grupo e a gente vai promover, sim, a capacitação permanente, né? Porque é preciso que se tenha educação permanente para a doença falciforme. E eu acho que a PAI, com certeza, ela vai ser envolvida também nesse grupo. Né? E uma coisa também que eu quero falar é que aqui na clínica, aqui em Ilhéus, a gente tem um Doppler transcraniano.
Então, a gente conseguiu tirar essas crianças de ir para Salvador tão somente para fazer um Doppler, né? Aqui no centro atende Ilhéus e mais 7 municípios. Então, assim, para a gente, e outra, viu, doutora? A gente está segurando aqui porque a gente tem uma associação, porque pela gestão já teria jogado um programa na Policlínica, tá? Mas, assim... É Ilhéus, né, que a doutora Tereza atende, não é isso? Isso, é Ilhéus, doutora Tereza e doutora Regiana. Eu tive contato Mas, com a gestão daí de Ilhéus, e eles estão, assim, tentando realmente manter, quer dizer, pelo menos foi o que foi dito a mim, e acho que o Ministério tem que tentar realmente ajudar, porque não pode fechar. Nós temos que abrir. isso. Nós temos que ampliar, e não fechar de forma alguma. Não, mas o que está ameaçado de fechar não é o de Ilhéus, não, é o de Itabuna. Ah, Inclusive, está sem mato pediatra em Itabuna, né? Está sem mato? Está sem mato pediatra. Tem a mato adulto, que é a doutora Tereza. Ah, tá. Ok. Entendi. Que de vez em quando eu acho que Tereza é pediátrica, mas não é. Precisamos. Não, ela é pediatra. Ela é também pediatra, mas ela atende aqui em Ilhéus, ela atende para adulto e em Itabuna também. A hematopediatra que a gente tem aqui é a doutora Regiana, que também é hemato-adulto. Mas, assim, os contratos dela, uma é adulto, atende adulto e a outra é criança. Ok. Muito bom a gente ir se esclarecendo, facilita bastante e eu acho que ajuda as pessoas com doença falciforme, nas famílias. Sim. Vamos agora... Aqui, pessoal, nós temos nossos canais de comunicação, né? Como eu falei anteriormente, desde a recepção do nosso ambulatório, tá? Até o WhatsApp também, o setor de marcação de consulta aqui do nosso centro médico, né? E o e-mail institucional para qualquer tipo de dúvida, né? Então, esse atendimento às pessoas com doença falciforme, ele é uma construção coletiva, né? Então, ele não acontece só aqui na PAI, né? Existe também todo o trabalho da atenção básica, onde esse paciente ele vai estar na maior parte do tempo, teoricamente, né? E vai demandar mais, vai precisar acessar mais esse serviço. E a atenção básica, ela pode, né, por meio dos municípios, todo e qualquer tipo de dúvida, entrar em contato aqui conosco, tá? Em relação à dúvida à questão do atendimento, não só do atendimento médico, mas o atendimento com a psicóloga, com a nutricionista, com a dentista, com a nossa geneticista, enfim, com a equipe de enfermagem. Todo e qualquer profissional pode acessar a instituição, tá? E tirar todo e qualquer tipo de dúvida. Alguns municípios já têm esse hábito, né, de entrar em contato conosco por telefone ou por e-mail, tirar dúvidas referente a algum paciente, mas isso é muito pontual, né? Então, a APA, ela tem essa disponibilidade, tá, dentro dos nossos canais de comunicação e estamos aí abertos a todo e qualquer tipo de dúvida e parceria para que essa assistência ao nosso paciente seja cada vez melhor, tá bom? Então, nós temos aqui um vídeo, um vídeo institucional, tá? Deixa eu só dar o play aqui para vocês. Nós temos 2 vídeos falando sobre a instituição. Enquanto você está voltando aí, Rafa, só registrar que a Badifal também está aqui assistindo e acho que a gente pode tentar, já de antemão, eu acho que a gente tem aprendido a usar essas mídias, né? Esse material. A gente tem uma equipe aqui, graças a Deus, que está nos dando um apoio enorme, a equipe de Tiago, de comunicação. Então, eu acho que a gente não só temos a responsabilidade de fazer isto para poder alcançar o máximo de pessoas, tá certo? Porque a comunicação, esse ano, com a entrada desse novo governo, eu acho que não vai ser fácil, mas a gente tem a oportunidade de um pensamento diferente que nos propicia a possibilidade de crescer e de, principalmente, se unir e se comunicar. Eu acho que é de extrema importância e você está de parabéns pela ideia. Nossa ideia, né?
Vamos lá, são 2 vídeos falando sobre o nosso serviço, tá? Vou dar o play aqui para... Aqui. Tem mesmo play? Aí está a entrada do nosso serviço. O primeiro andar, onde fica o ambulatório de teste do pezinho. A recepção. Todos os nossos colegas aí que trabalham conosco. Essa equipe belíssima aí da recepção. Arthur, Jéssica e outras pessoas também. A nossa sala de espera. Essa filmagem foi feita já no turno da tarde, que a maioria dos pacientes já foram atendidos. Nós temos também acessibilidade ali para o elevador. A sala de espera 2. Todas as salas têm chamada de vídeo, chamada pelo painel, pelo nome do paciente. Temos aí uma mini biblioteca, as crianças se entreterem, né, no período do atendimento. Os boxes de coleta. A nossa querida aí, Adriele, nossa supervisora de atendimento. Box de coleta, onde todos os pacientes com doença falciforme, do teste do pezinho, fazem os exames, né, de rotina, seguindo os protocolos, né, da instituição. Temos aí a sala de pesagem, onde todas as crianças, não só bebês, mas as crianças são atendidas, são pesadas, na verdade, é feita toda a medida antropométrica, peso e comprimento. Nossos consultórios. Aí é o consultório da nossa equipe maravilhosa de serviço social. Aí está a nossa linha. A nossa farmácia, onde a gente armazena aí alguns medicamentos, fórmulas metabólicas. Nosso consultório odontológico, onde a doutora Yara faz um trabalho fantástico com as crianças e todos os pacientes. Nós temos muitas demandas aí de odontologia, tá? Dos nossos pacientes com doença falciforme. Mais consultórios aí para atendimento. Aí está o nosso setor de busca ativa, tá? Que faz todo o rastreamento aí dos pacientes com alguma alteração no teste do pezinho, principalmente paciente com doença falciforme, tá? Aí está a nossa colega Cléa fazendo aí todo o acompanhamento. A nossa cozinha experimental, onde a gente faz aí realmente projetos, educação também de saúde para esses pacientes, né? Aplicando aí receitas. Nosso núcleo de pesquisa, no PEC, onde nós realizamos aí vários projetos, trabalhos, né, importantes aí, sob a supervisão da doutora Tatiana, nossa equipe, né, de assessoria institucional, aí está onde a Adriana fica, nossa equipe aqui da assessoria de relacionamento, onde entra em contato aí com todos os municípios, faz essa mediação entre os municípios aí, as qualificações, as capacitações. A sala de doutora Helena já passou agora a minha assessoria. E é isso. Vamos mostrar agora aí um outro vídeo, tá? Que também fala sobre o trabalho aqui do laboratório. Deixa eu abrir aqui para vocês. Então, logo acima aqui do nosso andar, aí está o prédio do complexo, nós temos aí o laboratório de triagens populacionais, tá? Triagem pré-natal e neonatal, onde todo esse material é recebido todos os dias, de segunda a sexta-feira, onde é feita essa triagem, aí onde ocorre a entrega desse material em todos os municípios, a nossa colega Roquelina, aí, que recebe esse material, faz essa triagem, onde esse material é conferido. Nessa sala aí, onde ficam os nossos kits, que são dispensados para o município, os portadores dos municípios, né? Aí onde nossa colega recebe o material, separa o município, né? Faz esse primeiro momento. Aí está a sala do nosso coordenador de triagem populacionais, doutor Antônio Purificação, que trabalha conosco há quase 30 anos, mais de 30 anos, na verdade, faz um trabalho
belíssimo aqui no laboratório, na coordenação do laboratório. E aí nós temos aqui também o setor de triagem e a digitação, onde essa ficha, tanto do pré-natal quanto da triagem neonatal, ela além de separada, ela é inserida no nosso sistema, onde acontece a conferência, a passagem dos dados para o sistema, né? E aí está o nosso colega Lucas, a nossa colega Carol aí, que passa essa informação para o sistema, onde vai gerar a informação do paciente, né? Esse paciente, ele ganha uma etiqueta, onde ela está colocando agora essa etiqueta, e que vai para o laboratório, né? Você vê que ela destaca aí aquele campo branco do papel filtro e encaminha para o laboratório. Aí são as amostras que estão separadas, etiquetadas e encaminhadas aí para o segundo momento, que é a parte de análise, né? Vou entregar aí no laboratório. Todo esse trabalho ele é realizado cuidadosamente, pessoal, seguindo critérios aí de segurança, né? Nós estamos lidando com, além de uma amostra de material biológico, mas estamos lidando com a vida, né, de uma criança. E por trás dessa criança nós temos aí uma família, né, que está aguardando esse resultado ansiosamente. Aí nossa colega recebe o material, né? Esse material ele é bipado, ele entra numa rotina para análise e segue o fluxo de cada exame de acordo com os nossos procedimentos e controles de qualidade aqui institucionais. Aí uma das nossas salas, onde acontece a análise do material, picotagem. Aí nós temos uma das nossas colegas, a Simone Badaró, que é a nossa farmacêutica, que faz parte também da equipe, ali analisando o material. Aí a sala da equipe dos biólogos, né? Aí está a Larissa, nossa bióloga. E é isso, pessoal. Essa é uma parte da nossa equipe maravilhosa, que desempenha esse papel importante no diagnóstico, não só das doenças do teste do pezinho, mas também, principalmente, da doença falciforme, para todos os 417 municípios do estado da Bahia. Tá? Então, a Paz Salvador, ela desempenha esse papel aí importante em relação ao teste do pezinho, né? E agradeço também por fazer parte dessa equipe, agradeço a todas as pessoas presentes nesse evento hoje, né? E queria muito obrigado, agradecer as pessoas, as associações que estiveram presentes e dizer que estamos abertos aí a toda e qualquer construção em prol dos nossos pacientes, tá? Obrigado. E é isso. Eu quero agradecer novamente. Eu acho que é importante, assim, as pessoas não sabem nem direito o que é a PAI, que até Rafael colocou no início, a PAI é uma instituição privada, sem fim lucrativo. Claro que o principal papel da PAI hoje, um dos mais importantes, além da assistência social para a pessoa com deficiente, é justamente a triagem neonatal e hoje o atendimento também de pessoas com doenças genéticas, né, doenças raras de origem genética, que é um serviço mais recente, mas a doença falciforme dentro desse conjunto é extremamente importante. Então, eu acho que esse momento é super legal, assim, essa iniciativa, e acho que ela deve, como eu disse, ser repetida e até talvez, quem sabe, a gente programar, viu, Rafa, assim, para não ter que todo mundo se juntar de novo para fazer, de disponibilizar a gravação, e aí a gente abrir um momento que pelo menos esteja eu e você, Fernanda, para a gente poder tirar as dúvidas das pessoas que estiverem assistindo. Dia 6, eu vou estar fazendo uma conferência, uma dessas coisas, né, de internet, pelo Telesaúde do Estado. Vai ser à tarde do dia 6, que é uma terça-feira. Vamos falar sobre teste do pezinho de uma forma geral. E espero aí, quem quiser assistir,
a gente vai estar divulgando, provavelmente o Thiago vai divulgar na nossa página e tal, para a gente poder ter o máximo de pessoas dos municípios, principalmente, ouvindo para entender o que é o programa de triagem neonatal, e que, no nosso caso, a Bahia tem muito orgulho do que faz, e tem se falado muito em número de doenças, a ampliação é importante, mas dentro, cada passo que a gente dá é mais responsabilidade e a gente tem que estar pronto para isso. Então, eu estou à disposição, tá, Noêmia, de vocês. Nós estamos, e acho que esse material pode ser divulgado amplamente para as pessoas com doença falciforme e suas famílias. Ok? Perfeito. Queria Obrigada. reforçar. Pode falar. Não, eu agradeci só. E assim, eu quero lembrar que a gente hoje, aqui no interior, a gente tem uma frente falciforme, onde estão todas as associações e grupos, né? E a gente está se movimentando, realmente buscando as demandas e levando para os setores responsáveis. Infelizmente, às vezes a gente não tem o retorno, a resposta, mas assim, a gente, enquanto paciente com doença falciforme, a gente está se fortalecendo aqui no interior. A gente sabe que há também dificuldades, eu não estou falando na relação de criança, de assistência à criança, não, estou falando de adulto mesmo. A gente sabe da dificuldade também na capital, agora mesmo a gente está, André, que é o presidente da Badfal, ele está na UPA, né, desde a madrugada, agora ele está melhor, já melhorou mais as dores, mas na fila da regulação para ser transferido, porque ele está em uma UPA, e precisando de um sangue e ainda não conseguiu o sangue. Então, são essas dificuldades do nosso dia a dia, independente de ser representante de uma instituição ou não, mas a dor é única e a dor é uma só. E o que mais mata a gente é a negligência e a ingerência dos profissionais. Na verdade, do sistema, né? Quer dizer que André está internado na UPA. Está na UPA. Ele consiga essa regulação para ter o quadro dele melhore. Sim, é o que a gente torce, né? Então, se ninguém tem mais nada a colocar, eu acho que um evento bastante proveitoso. Muito. Disponibilizar a gravação para que todos possam conhecer como é que a gente funciona. Tá certo? Eu vou passar, Rafael, o e-mail da Frente Falciforme, porque aí eu compartilho, viu? Eu socializo com as outras associações. Perfeito, Noêmia. Já ia falar sobre isso. Inclusive, se mais alguém tiver interesse, quiser ter acesso a esse material, tá? É só colocar aqui no nosso chat o e-mail da instituição, o e-mail, enfim, pessoal, para que a gente possa encaminhar essa apresentação para vocês divulgarem junto às famílias, né, e pessoas, associações com doença falciforme, tá bom? Ok. Então, mais uma vez, pessoal, obrigado, tá? Estamos encerrando, estou muito feliz de participar com a equipe, agradeço a todas as pessoas envolvidas, e é isso, vamos encerrar, até a próxima, né? Espero que tenhamos mais momentos como esse, reforçando aqui tudo que foi dito, e muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.